Bom, mas aí, assim, eu não sou um grande leitor de textos religiosos, mas enfim, eu li, por exemplo, a Bíblia, eu li ela toda. Inclusive, eu gosto muito do Eclesiastes, que é basicamente um livro de poesia. Eu gosto da linguagem antiga dos profetas, que muitas vezes falavam com metáforas, que para mim é poesia pura, né? Mas, assim, isso que você acabou de dizer me remete muito, por exemplo, a Rainer Maria Rilke e também, trazendo mais próximo da gente, talvez Manuel Bandeira. Né? Por que Rilke? Né? Rilke deixou, entre muitos escritos, tem um livro que ficou mais popular, que é o Cartas a um Jovem Poeta, né? Que é um livro, embora pequeno, curto, de curta extensão, mas é um livro muito interessante, porque basicamente ele conversando, né, com um jovem poeta, com um candidato a poeta, com alguém que estava escrevendo poemas com a intenção de tornar-se conhecido como poeta. Então eles tratam de vários temas, né? E essa relação com o outro, né, que você menciona, é interessante porque tem um momento em que o Rilke recebe um poema do jovem poeta e manda de volta esse poema escrito com a caligrafia dele, Rainer Maria Rilke. E o outro poeta se impressiona muito quando recebe esse texto, quando vê o texto dele na caligrafia de outra pessoa. Que é como nós vemos hoje, por exemplo, um poema na voz de outra pessoa, seja numa gravação na internet ou seja no sarau presencial. Essa coisa de poder ver o seu trabalho criativo no outro, né? Não é que tem que ser para o outro, mas no outro. Né? E Manuel Bandeira, salvo engano, ele tinha uma questão que ele dizia assim, mas quando que eu sou um poeta? Quando estou escrevendo um poema, quando tenho uma ideia? Não, ele dizia que era quando se faz a última revisão de um poema. Que ali você ainda pode mudar o poema. E se você pode mudar o poema, significa que o poema não estava pronto. Então, o instante máximo do poético é aquele momento da última revisão antes de mandar para o editor. Né? Alguma coisa assim que ele falava. E eu tento responder essa pergunta, mas já dialogando com Rainer Maria Rilke, porque eu acho que a pergunta essencial que está em Cartas ao Jovem Poeta é aquela pergunta final que ele faz para o candidato a poeta. Você conseguiria viver se lhe fosse retirada a possibilidade de escrever? Que eu acho que essa é uma pergunta essencial. E aí, voltando então para Bandeira, eu não sei, eu mesmo não tenho muito claro essa compreensão de quando que se está em estado poético. Quando se tem a primeira ideia de fazer o poema, não. Talvez é no momento que você está lá escrevendo, escolhendo as palavras, quebrando os versos, etc. Ou será que é quando você recebe a primeira revisão? Ou quando recebe a primeira prova impressa? Ou será que é quando se publica o livro? Não, publiquei o livro, então eu sou poeta. Né? Mas eu não sei, talvez, apenas talvez, a questão vá um pouco além. Talvez seja o primeiro momento em que uma pessoa lê o poema. Bom, então as pessoas estão lendo o poema. Bom, então se as pessoas estão lendo, então agora eu sou poeta. Mas talvez a gente possa ir um pouco além ainda. Talvez o indivíduo só é poeta quando aquele texto, aquele poema, não basta ter sido lido. É preciso talvez ter tocado o leitor, ter sensibilizado o leitor, ter causado no leitor uma emoção estética. Né? Talvez este seja o momento em que aquele indivíduo, criador do texto, possa ser considerado um poeta. E se quiser a gente pode ir adiante ainda, sabe? Talvez poeta mesmo é quando aquela pessoa que se sensibilizou com um texto criativo, um poema, quando ela faz este poema andar, quando ela passa para outra pessoa, quando ela recomenda o livro, quando ela republica o poema na internet, ou quando ela passa para alguém por e-mail, ou anota na agenda, quando ela faz o texto circular, né, que daí já aquilo que era arte passa a ser cultura. Talvez nesse instante é que aquele autor daquele texto possa ser considerado poeta. Isso aí é outra coisa interessante que me fez lembrar de uma experiência aí pessoal, que eu nunca me disse poeta, né? Embora eu compusesse poemas e tal, para mim era mais confortável e agradável me colocar como militante da palavra.
Mas acontece o seguinte, você falou quando o outro lê o poema e ele sente a poesia, ele, possivelmente sim ou não, tem uma transformação em razão daquilo e passa para um outro. Então, veja bem, quando eu comecei com essa coisa de internet, né, publicar os meus poemas, aí tinham pessoas que diziam, Paulo, você é poeta, eu sou militante da palavra. E ficou essa discussão até o momento em que eu publiquei o primeiro livro de poesia. Sim. Então, quando eu publiquei o primeiro livro de poesia, aí não teve jeito, aí virou, Paulo, você é poeta. Bom, aí eu virei poeta. Não, mas, para mim, a questão está exatamente nisso. O que me fez poeta? Foi publicar um livro? Eu acho que eu estou muito mais com o seu entendimento de que é aquilo que a gente escreve e que publica, ou fala, ou pratica, enfim, e que aquilo vai chegar a um próximo e que isso pode ter um diálogo que vai ter uma transformação, seja ela qual for. Que a pessoa que recebe um poema do Cello, ele vai ler, ele vai assimilar. Se ele pegar aquilo e jogar fora, é uma embalagem de chiclete. Você pegou e jogou fora, que só serve para embrulhar o conteúdo que interessa. Mas não é o caso. Quando alguém vê, ainda mais você que trabalha muito com poesia virtual, né? Visual. E aliás, eu até queria chamar a atenção para uma que eu vi que você publicou agora recente aqui no Facebook. Eu não sei se o nome é Subversão, é isso? Que tem um monte de S. E lá tem um Szinho ao contrário. Um Szinho maroto ao contrário. Eu acho que é um poeta aquele lá. Não é? Exatamente. Então aquilo, inclusive, agora, né, eu estava pensando nisso, e me lembrei muito do filme... É o Trem da Meia-Noite? É o Trem da Meia-Noite, que o cara está preso por conta de droga, e aí tem aquela coisa de ficar... Expresso da Meia-Noite. E que todo mundo tem que girar em círculo numa mesma direção. E esse cara é o teu S. Ele gira no sentido contrário. No caso, o título chama Subversão, né? Como o Paulo falou, para quem não viu, está em vários lugares na internet, um poema visual, onde são uma composição de vários momentos, onde está a letra S na proporção de um corpo humano. Eu escolhi uma diagramação e uma fonte de letra, onde a letra S de sapo, ela está na proporção de altura e largura de um corpo humano. E, Paulo, eu coloquei este poema seguindo a estrutura de um pelotão do exército. Exato. 5 linhas em 8 colunas, de letra S repetidas. Mas lá no meio tem um que está virado, que é o elemento subversivo. E o elemento subversivo é um tema, é uma questão a ser debatida tanto em regimes totalitários quanto em situações de esquerda, de extrema, de luta armada. Ele está nos extremos da política, a questão da subversão, que em alguns momentos ele cai para a traição e outros o subversivo, na verdade, é o herói. É o que transforma a realidade, é o que resgata, é o que promove alguma redenção no campo social, político e até mesmo cultural. E se a gente analisar historicamente, na história humana e dentro da história humana, a história da literatura, muitas vezes os literatos, os escritores, os poetas foram elementos subversivos, porque com seus textos e até mesmo com atitudes de vida eles foram contra o status quo vigente, contra o sistema dominante no seu país, ou na sua região, na sua cidade, na sua sociedade. Muitas vezes o poeta, o escritor é aquele que abriu os olhos da população, abriu os olhos das pessoas com seus textos, com suas criações, com seus poemas. De momento estou lembrando aqui, por exemplo, de Mayakovsky, entendeu? Que Mayakovsky ele era considerado um elemento subversivo, porque ele achava que a poesia podia também ter uma utilização podia ser utilizada como um elemento de engajamento, sabe? Ele fazia uma poesia engajada. Ele achava que a poesia podia ser usada para ir nas portas de fábrica para alertar os trabalhadores, para deixarem de ser
subjugados e explorados e oprimidos. Ele achava que a poesia podia ser um elemento para ser usado como palavras de ordem em greves, em lutas, em rebeliões e por aí vai. A gente tem muitos referenciais históricos de como que a poesia, ou às vezes o poeta, é o elemento subversivo dentro de um determinado contexto, né? E como nós estamos num momento de grande incerteza política no Brasil, onde inclusive algumas pessoas alertam para a possibilidade de volta de regimes totalitários, então eu tenho difundido este poema como um elemento de alerta, um elemento que possa provocar alguma reflexão ou pelo menos alguma inquietação sobre o momento político que a gente vive e o que cada um de nós pode fazer para transformar essa realidade. E aí você criou da letra S o elemento subversivo, né? Porque o seu poema visual ele é composto de letras S. Exatamente. E é justamente a primeira letra da subversão. Exatamente. Ele vira, né? Exatamente. Ele vira. Agora você colocando a questão dos poetas, né? O outro também foi o Garcia Lorca. Lorca foi um poeta militante, né? E acaba também tendo o fim que teve, né? De paredão. Sim, ele foi um poeta que foi executado, né? Lorca foi executado. Aliás, eu sempre gosto muito de um poema dele, que é A las 5 de la tarde, né? Que é um poema que fala da visão de mundo dele, né? Do prazer que ele tinha pela vida. Não é? E foi um poeta que foi executado porque ele era uma voz dissonante em relação ao status quo vigente, né? Lá na Espanha em que ele viveu. Agora, sim, é uma questão também para ver com certo cuidado, né, Paulo? Porque, por exemplo, se a gente lembrar nesse momento de Mário Quintana, o Mário Quintana ele dizia o seguinte, ele dizia, olha, nenhuma causa jamais salvou um mau poeta. Porque existe esse risco também, do poeta não ter muito o que dizer, mas querer ser chamado de poeta, e aí não tendo onde se ancorar, vai fazer poesia panfletária. Existe esse risco também, nós temos vários casos, entendeu? Existe esse outro lado da moeda também, por isso que é uma questão que tem que ser vista com certo cuidado. Agora, eu acredito que, assim, pelo menos historicamente, nós temos inúmeros exemplos de autores que utilizaram da sua criação literária como arma, sabe, para denunciar a fraude, denunciar a política, denunciar a corrupção, denunciar aquilo que vai contra um mundo mais justo, mais igualitário, mais libertário, enfim. É uma possibilidade da poesia. Você pode fazer e da arte em geral, você pode produzir uma arte engajada, como inclusive Pablo Picasso dizia isso. Ele dizia mais ou menos assim, o que vocês acham que é um artista? Um sujeito ali que tem uma lira para cada estado da alma? Né? Ele dá vários exemplos. Ele dizia que não. O artista é o sujeito que está intrinsecamente conectado com a sua sociedade, entendeu? E com a missão de poder transformar positivamente essa sociedade através da sua obra. Sim. Né? Não é eu que estou falando, é Pablo Picasso que falava isso de uma forma muito coerente, né? Porque no final das contas a gente vai chegar numa discussão que é aquela história da arte e vida, né? Que foi muito discutido nos anos 60 e 70. Né? O artista fica lá criando numa torre de marfim, num escritório, num ateliê, e desconectado da realidade, dos problemas concretos da realidade, dos problemas que acontecem do outro lado da sua rua. Né? Então, se nessa discussão a gente chegar naquela outra discussão teórica que vai querer dizer, mas qual é a função da arte? A arte tem que ter função? Ah, não, se tiver função, se tiver utilidade, já não é arte. Né? Existem pessoas que acreditam nisso, existem discussões, inclusive acadêmicas, sobre isso. Mas o histórico que nós temos até o momento, na história da arte e da literatura, e portanto da poesia, é que em inúmeros momentos chaves da história da humanidade, os poetas entraram em ação com o que eles tinham de melhor, que eram as suas palavras para transformar a realidade em que viviam. Sim. E aí você tem atuações
Na verdade, eu vejo o seguinte, você colocou algumas questões muito importantes. Uma é o seguinte, nós aqui no Brasil estamos vivendo mais uma vez um período sinistro. A gente não tem nenhuma segurança de absolutamente nada. Estamos vivendo numa, se é que se pode ainda chamar de democracia, mas não é algo palpável, não é algo de concreto. Então, eu tenho uma relação com essa coisa de arte de forma geral, e eu acho que com qualquer tipo de coisa, onde primeiro a pessoa que vai intentar produzir alguma coisa na arte, vai escrever um romance, vai escrever um poema, mas eu acho fundamentalmente um poema pela força que a poesia tem e pela transcendência da poesia, que a poesia ela nunca fica presa, a verdadeira poesia, né? Então eu acho que se a pessoa vai participar, vai intentar alguma coisa nessa área, deve refletir muito bem para saber se aquilo que você está fazendo você vai sustentar futuramente, porque você fazer um poema panfletário hoje, os sistemas de repressão podem entender aquilo não como algo panfletário. Nós tivemos exemplos disso, não estou falando de panfletário não, é o que eu estou falando de verdade da pessoa, né? Da pessoa em obra artística, que foi o Geraldo Vandré, para não dizer que eu não falei de flores, aquilo não foi panfletário, mas foi no momento que foi extremamente dramático e não foi bem recebido pelo regime vigente da época, e ele sofreu tudo o que veio a sofrer. Então é importante, no meu entendimento, né? Eu nunca defendo tese dessas coisas, eu falo apenas do meu ponto de vista, como eu vejo as coisas, e no mais eu estou aberto para aceitar qualquer coisa. Agora, eu só acho que a pessoa deve ter um determinado cuidado de, ao se engajar em determinada coisa, seja militância política, militância artística, qualquer tipo de coisa, saber primeiro se aquilo que você fala é o que você de fato acredita. Se você não falar aquilo, como ficou lá do Hilke, você vai conseguir viver se te for retirado isso. Então você precisa dizer isso sim ou não. Porque você pode atuar de mil maneiras, não necessariamente nessa. Eu vou voltar aqui um pouquinho para falar do que a gente estava conversando antes dessa gravação aqui, que foi a questão dos profetas, que os profetas eram poetas, eram os aedos de sua época. E o que eles profetizavam, até um determinado ponto, era agradável à classe lá dominante. Até um determinado momento em que aquela profecia-poesia atacava os próprios. E os poetas, os profetas, na sua grande maioria, foram martirizados. Assim como os apóstolos de Jesus, já no Novo Testamento, foram igualmente martirizados. Agora, aí volta a questão, o cerne da questão. Tanto os profetas quanto os apóstolos, todos eles fizeram o que fizeram porque tinham plena consciência do que estavam fazendo, acreditavam plenamente naquilo, sabedores de que poderiam sofrer o que de fato sofreram, que foi o martírio e as perseguições. Bem, então, contextualizando mais uma vez nisso que você falou, que eu acho de fundamental importância. Tem até um livro chamado A Estética Marxista, eu não vou lembrar agora quem é o autor, estou com o Adolfo Santos Vasco na cabeça, mas eu não tenho certeza se foi ele. Depois eu boto aqui embaixo aqui do vídeo o nome do autor, eu tenho um livro aqui em casa. Onde ele vai falar exatamente dessa relação. Mas primeiro ele vem falando da estética, né, da questão estética, e ele vai falar de uma obra de arte, que o objeto da obra de arte, ele evidentemente não está isolado de uma questão social. Porque se você expõe a sua obra, seja ela qual for, ela vai ser observada por um público. E aquele público vai ver da sua obra, aí está olhando para a estética, mas da estética ele vai chegar ao conteúdo da obra, que é a ética e a visão de, como diria Platão, do belo, do ideal. Então aquela obra e esses poemas panfletários... Mas vamos lembrar que Platão expulsou os poetas da República Ideal. Da República dele ele tira, mas tira fundamentalmente foi Hesíodo e Homero. Ele tira esses dois. E ali era muito mais uma questão teológica do que poética, né? Até porque Hesíodo e Homero já eram contestados anteriormente. Mas isso é interessantíssimo. Isso é interessantíssimo, porque o que faz Platão? Ele simplesmente diz para esses dois, porque a poesia de Homero e a poesia de Hesíodo eram mais para teologias.
Então, ele não concordava com o conteúdo teológico, entre aspas, desses poetas. Então ele diz o seguinte: vocês aqui na minha república não. Agora, se vocês mudarem a poética de vocês, vocês podem. Aí pode, né? Não, então, censura já tinha lá. Já. Mas antes que você conclua, eu suponho que você vai me lançar alguma questão, alguma pergunta, lembrar que esses autores que você está citando aí, né, você citou Nietzsche, citou Marx, né, posso citar também, sei lá, outro polêmico, Che Guevara, né, foram cidadãos que na sua juventude foram também poetas, todos eles escreveram poemas, né, tiveram uma relação com a poesia, né, fechando parênteses. Sim, bom, uma parte, porque é o seguinte, até falando de Nietzsche, uns entendem como filósofo, outros como pensadores, outros como simplesmente um maluco, né, um doido, varrido mesmo. Mas o Rubem Alves, ele leu Nietzsche como poeta. Ele não lê Nietzsche como sendo um filósofo. Até porque a filosofia de Nietzsche, o projeto filosófico do Nietzsche, exatamente ele combate a própria filosofia. Então os textos de Nietzsche são carregados de metáfora também. Né? E ele propõe coisas. Né? Então, é importante esse destaque. Mas chegando lá, então, eu não consigo lembrar o nome do autor. Então ele está falando do objeto de arte. O objeto de arte, quando ele é exposto, que a função de você criar um objeto de arte, seja lá literatura, seja o que for, né? Música, seja o que for, é o objeto da arte, é o objeto final da sua criação. Você vai botar para o público. E como é que o público vai receber aquilo? Vai receber exatamente de acordo com o conteúdo que você deu. Se for panfletário, que aliás na época, voltando aqui um pouco à época da ditadura, o que tinha de artista na área musical, que compunham músicas para ganhar dinheiro, porque agradavam a ditadura, né? Faziam aquelas musiquinhas como, que é da época também, como é que é? Eu não lembro agora direito. Mas falava, seja putz grila, tutameia ou cabeção, que cada um cumpra com o seu dever. Eu não sei se é exatamente assim, mas eu sei que aí o refrãozinho fica, cada um cumpra com o seu dever. Bom, isso na época da ditadura, você não tem mais o que entender disso, né? Mas então, aí é o seguinte, se você pega o panfletário hoje vai fazer um poema que, se for um poema panfletário engajado, ele vai sofrer sem saber por quê. Agora, se é panfletário e ele está servindo ao poder, né, à repressão, ele vai ser agraciado, por um lado, e não vai ser muito agraciado pelo outro. Em suma, porque para mim sempre a questão é subjetiva. Por que você faz? Que tipo de... Você quer reconhecimento? O que o artista está querendo? Aí é uma questão das motivações, né, que faz alguém... Mas assim, eu acho que começa com questões básicas, como por exemplo, né, você citou muito esse objeto estético, que é o poema, né? Eu começo refletindo antes sempre o que é um poema. Né? E aí eu faço já aqui uma provocação, Paulo, né? Por exemplo, eu vou em muitos eventos, eu recebo muito livro, eu leio muito, e olha, eu vou contar uma desconfiança minha aqui, mas eu vou contar baixinho assim, sabe? Vocês sabiam que tem muita gente que quer ser chamado de poeta, mas sequer sabe a diferença entre poema e poesia? Tem gente que não sabe essa diferença e está publicando livros supostamente de poemas. Fechando parênteses, Paulo, porque essa provocação vai também para os leitores, né? Sim. Mas voltando ao que você colocou, né? Qual a motivação para alguém criar uma obra de arte? Né? Seja um poema, seja um quadro, seja uma canção, seja um filme, uma peça de teatro, o que for, né? Em qualquer linguagem artística, essa questão é intrínseca, eu já vi diversas motivações diferentes. Algumas pessoas querem ganhar dinheiro, outras pessoas querem notoriedade, querem fama, né? Querem reconhecimento. Eu conheço um monte de gente que vive nessas academias de interior, essas academias provincianas, ganhando medalhinhas, togazinhas, figurinos, diplomas, homenagens, né? E eu não condeno isso. Isso é um reconhecimento social local que essas pessoas têm. O problema é se esse é o objetivo. Né? Sim. E aí eu não sou a pessoa mais indicada
para apresentar qual é o ideal, o que é o correto, o que é o certo. Não sou essa pessoa e não sei se existe essa pessoa. Eu posso falar, por exemplo, do meu trabalho, né? Eu tenho muita consciência de que quando eu estou escrevendo um texto, criando uma imagem visual, meu objetivo é que esta imagem ou este texto cause no interlocutor, nas pessoas, enfim, na sociedade, uma condição psicológica, psicofísica, que se for para traduzir aqui em um termo, em uma palavra, em uma expressão, poderíamos chamar de emoção estética. Porque está na dimensão do sentimento, né, da pessoa que se afeta por esse texto, por essa imagem, mas se afeta do ponto de vista da estética. Né? Tem um elemento poético no meio disso. Né? Considerando-se poético, toda aquela obra de arte é capaz de causar no observador, ou no leitor, ou na pessoa que está presente enquanto acontece a obra de arte, né, que pode ser uma peça de teatro, pode ser uma performance, pode ser um músico cantando, né, e a pessoa é afetada esteticamente e acontece nela algumas questões que os cientistas vêm estudando, né, questões psicofísicas, né, como por exemplo o enlevo, né, a estesia, né, o alumbramento, né, que são palavrinhas que não estão no nosso dia a dia, mas tem gente que está estudando essas questões, ou seja, o que acontece no ser humano quando ele está criando uma obra de arte ou quando alguém está recebendo, está fruindo dessa obra de arte. Eu particularmente gosto dessa expressão emoção estética, né, causada na pessoa que tem o contato com a obra, e nesse momento a obra passa a fazer parte daquela pessoa, né, muito mais dela do que do criador. Né? Então, embora a gente viva hoje num sistema capitalista, né, a gente vive numa sociedade consumista, né, onde é priorizado muitas vezes uma questão de mercado, né, de monetização da arte, né, enfim, é isso que está posto na sociedade, uma sociedade que vem, né, no que o Bauman chama de modernidade líquida, né, que é esse tempo que a gente está vivendo, de descontinuidade das coisas e das relações. A gente está vivendo num tempo onde está cada vez se acentuando mais o egoísmo, o individualismo, o hedonismo, né, que são questões que estão postas, estão muito presentes nas relações sociais. E como é que a arte atravessa isso tudo? Sabe? Como é que o artista, né, como é que os criadores se posicionam diante de tudo isso? É um desafio. E esse desafio ele vai, com certeza, ele vai tocar os artistas com motivações diferentes. Tem aquele que sabe, que pode considerar que a sua obra possa ser um acréscimo à cultura do seu tempo e do seu lugar. Mas pode ter pessoas que veem apenas como uma oportunidade de obter benefícios e atenções e suprir suas carências e fazer arte como terapia, enfim, as motivações são muitas. Né? São muitas, e tem inclusive pessoas que acham que é meio cool ser artista, né? É meio bacana, né? Confere um certo status você ser poeta, porque demonstra toda a sensibilidade que você tem para com o próximo, com as dores do mundo. E quando na verdade eu não sei nem se essa pessoa teria estrutura para sustentar a dor se ela soubesse o que é verdadeiramente dor. O poeta como é que é? O poeta é um fingidor, finge tão não me lembro agora completamente direito, que chega a fingir que a dor é dor que devera sente. Então, é uma coisa que vai um pouco por aí. Agora, outras coisas que você também colocou, que eu acho legal a gente dar uma pinceladazinha um pouco mais profunda nisso, algumas coisas que já disseram com relação aos meus escritos. Então, já disseram o seguinte, a poesia do Paulo, o meu poema tem ritmos, cor, som, forma, não sei o que, parará, então, o meu poema, e que a poesia é isso, a poesia é forma. Ok, a poesia é forma. Mas a poesia não é só forma, é conteúdo também. E aí eu trago isso para a discussão do que você falou aqui várias vezes, da questão da estética do objeto. A estética do objeto ela não pode estar, no meu entendimento, mais uma vez, eu não defendo tese, mas no meu entendimento ela não está de forma alguma dissociada da estética. Não, você tem que ter a estética e a ética. Você tem um objeto, o objeto é estético. Vamos de novo voltar aqui para as questões da análise estética. Eu tenho um poema que eu fiz, você até conhece, aquele Para Ver, se não me engano você leu ele num evento.
Então ali foi quase que uma encomenda da Andréia, né? No início do nosso namoro. Então esse poema eu faço lá em cima uma epígrafezinha que seria uma homenagem a Louis Braille pelo aniversário de nascimento dele. E eu digo que através dessa relação, dessa vivência que eu tive junto com o deficiente visual, com o cego, né? Porque deficiente visual sou eu. Eu estou enxergando mal pra caramba. O cego é aquele que não vê absolutamente nada. Então eu faço uma provocação, no sentido de que quando o cego pega um objeto mesmo, né? Ele tem estética inversa. Por que estética inversa? Porque ele está partindo de um objeto dado para a formação do plano da ideia. Onde Platão coloca como fundamental o mundo das ideias. O mundo das ideias, e da ideia que o artista vai criar a sua obra, certo? Então a ideia tem que estar aqui em cima, vai descer, você vai receber a ideia, você vai trabalhar a ideia e você vai objetivá-la em obra de arte. Então o cego pega aquele objeto e ele vai fazer o percurso inverso. Então, quando ele pega o objeto, ele vai ter que pegar aquilo e entender o que é aquele objeto, se é que ele vai identificar mesmo, né, se o objeto não é... se é uma xícara. Aí ele vai pegar a xícara e ele vai... isso aqui é uma xícara. Agora, por que essa xícara é assim e não é do jeito que a outra xícara é? Por que essa xícara tem a asa de cabeça para baixo? Ou essa xícara é grande ou é pequena? Então ele vai começar a fazer essa viagem através do objeto para entender que quem desenhou aquela xícara, quem projetou aquela xícara, ele entende que o belo, aspas, né? Mas que a melhor maneira de você se relacionar com esse objeto xícara para poder beber o líquido é aquela ali. Então ele vai ter a estética no corpo da coisa e a ética daquilo, porque se não tiver ética nesse troço, a alça quebra e o líquido cai em cima de você. Então eu só queria destacar isso, que eu achei muito interessante você colocar essa questão da estética na construção de um poema ou de qualquer coisa. Mas a gente pode até entrar em questões como, por exemplo... E aí, antes de falar, você acabou me lembrando, por exemplo, de autores cegos, né? Por exemplo, o Glauco Matoso, né? Um poeta brasileiro que está aí vivo e atuante, né? O Milton, né? O autor alemão, o autor da Montanha Mágica, né? Salvo engano, era cego também. E o grande autor universal, né, o Jorge Luiz Borges, né, que foi ficando gradativamente cego durante a sua carreira literária, a sua vida, né, mas é o cara que disse o seguinte: o fato central da minha vida é a existência das palavras e a possibilidade de dizê-las em poesia. Olha que sabe, isso me toca muito uma coisa assim. Isso já na época que eu participei de ações também, de levar a poesia a instituições de deficientes visuais. Eu fiz algumas atividades assim, como por exemplo em Santa Catarina, eu publiquei um dos meus cordéis em braille. E foi em braille, num estado onde não é tradicional esse tipo de poesia, né, essa modalidade, essa forma fixa, que é o cordel, com as suas métricas específicas, né, do cordel. Mas eu publiquei lá um dos meus cordéis exatamente numa instituição para deficientes visuais, para que as pessoas pudessem ter ali a oportunidade enfim, da experiência do poema, de uma narrativa, né, né, porque o cordel é sempre uma historinha que acontece ali. Então eu fiz um trabalho desse, a gente fez leituras de poemas também para eles, fizemos gravação de áudio poemas para essas comunidades, né? E a resposta é incrível, porque a gente vê que a poesia ela dialoga com todos os seres humanos, né? É uma coisa que está sempre presente, é necessária, é uma necessidade atávica do ser humano, a poesia. Né? E em relação ao que você falou, a questão do poema, eu me lembro, por exemplo, de Ezra Pound, né? Ezra Pound, que foi também um poeta ativista político, né? Foi preso, né, pelos Estados Unidos, mandaram buscar ele na Itália, prenderam numa jaula, né? Ficou vários meses preso dentro de uma jaula militar. Né? Eu até fiz em Belém do Pará uma peça de teatro, Outra Jaula para Pound. Né? Esse poeta americano, Ezra Pound, né? que enfim, foi um dos grandes poetas que teve um percurso pela semiologia,
genealogia, né, das palavras. E o Pound foi um cara que dizia o seguinte, não, um poema ele pode ser absorvido não só pelo sentido que está no texto, né, pela semântica. Ele, salvo engano, ele que criou o termo verbo voco visual, ou seja, você poder apreender as possibilidades estéticas de um poema não só pelo entendimento do texto, pela mensagem, mas também pela sonoridade das palavras, pela fonética, pela musicalidade das palavras. Eu não estou falando de rima, falando de aliteração, né, de outras figuras de linguagem. E o visual, que ele fala, né, verbo, voco, visual, o visual é exatamente a diagramação, a espacialização, a escolha da fonte, a cor, né, isso que tudo que você estava falando. Não é? E aí não estamos nem falando ainda de poesia visual, de poesia concreta, que eu acho que a gente ainda vai falar em poesia visual. A gente está falando do texto mesmo, da diagramação na página, sabe? E isso já vem desde, historicamente, sempre se fez experimentações estéticas na diagramação, né? Porque um poema é uma coisa que antes de ler, você vê ele é uma mancha gráfica, ou na página, ou na tela do computador. Ele é uma mancha gráfica, ele é uma textura, não é? E o Pound, né, dizia isso, né, que você pode ter essa experiência poética em pelo menos 3 dimensões, não apenas na dimensão convencional, que é a leitura do texto. Não é? E a gente pode ir mais atrás ainda, para mais de 2000 anos, um grego chamado Símias, ele escreveu um poema sobre um ovo, e ele diagramou o texto no formato de um ovo. Né? Muita gente considera, inclusive, esse o primeiro poema visual. Sabe? Ou então você tem no início do século passado o Mallarmé, né, poeta francês, que fez um poema chamado Um Lance de Dados, né, um lance de dados jamais abolirá o acaso, né, onde as palavras são jogadas, são diagramadas na página como se tivesse sido jogado um dado, um jogo de dados ali. Então são experiências visuais com a palavra, né, com a diagramação, são possibilidades estéticas que vão além do entendimento do que está escrito. Né? Então, acho que para ser essa questão que você coloca, né? o que é um poema hoje, como é que a gente pode, né, fazer uma relação com o poema? Para que serve um poema? Você até comentou alguma coisa, sabe, muita gente considera um poema aquilo que está escrito, a mensagem, o conteúdo. Mas isso é polêmico, porque o mesmo conteúdo você pode colocar num texto em prosa, sabe? Você pode colocar numa crônica, pode colocar num conto. Aí tem gente que diz que não, que basta você escrever o texto em versos, pronto, é um poema. Bom, pode ser um poema, não quer dizer necessariamente que aquele texto escrito em versos, sendo um poema, digamos um soneto, tem um conteúdo, que você enfatizou o conteúdo, que aquilo tem um conteúdo poético. Se aquilo não emocionar as pessoas, se aquilo não tocar as pessoas, se aquilo não instigar o leitor, será que contém poesia? Não, talvez seja meramente um poema. O ideal é essa relação forma versus conteúdo que você colocou, sabe? Perfeito. Um poema tecnicamente bem executado, com uma boa métrica, mas com conteúdo que toque as pessoas. Aí você tem realmente uma obra de arte estética, escrita, né, poética, né, um poema. Mas tem gente que acha que não. Por exemplo, tem gente que considera que o essencial para ser considerado um poema é o ritmo, tem que ter ritmo, tem que ter a chamada cadência. Tem que ser metrificado com determinadas cadências, como por exemplo a grega. Né? Você tem 2 sílabas suaves e uma sílaba forte. Né? Tem gente que acha que não, que todo poema tem que ser dentro de uma métrica que tem determinada cadência, determinado ritmo, e se não tiver isso não é poema. Tem gente que defende isso. E para concluir, né, remetendo novamente ao Borges, Jorge Luiz Borges, ele defendia aquilo que está presente, por exemplo, em várias culturas antigas, inclusive na Bíblia, que você citou, que é a metáfora. E ele coloca que a metáfora é o principal elemento que constitui um poema. Se não tiver metáfora, ele será fraco em termos de poesia. Não é? Então são questões que eu acho que estão em aberto, que valem a pena ser discutidas, né? Para a gente ter uma compreensão mais agradável, inclusive mais prazerosa na leitura de um texto poético.